Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Daniela Tolentino, sou criadora do blog Jumper Cor-de-Rosa e eu, como muitos de vocês, amo viajar. Mas um pouquinho mais do que isso, eu gosto de planejar e organizar as minhas próprias viagens e é por isso que eu resolvi fazer esse canal, pra gente compartilhar experiências e evitar possíveis perrengues. Bora viajar? No primeiro vídeo eu vou falar da primeira viagem internacional que eu organizei sozinha, sem ajuda de agência de viagens, nada. Foi na bugada, na pesquisa, na cara e na coragem, deu tudo certo. Foi uma viagem que eu fiz para a Grécia em maio de 2014. 9 dias, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 dias contando o tempo de voo e o tempo que eu fiquei lá. E eu vou dividir esses vídeos em partes. Esse primeiro eu vou falar um pouco sobre o roteiro utilizado, o roteiro que eu fiz e os meios de transporte que eu utilizei. E eu vou fazer vídeos separados sobre cada uma das localidades e atrações turísticas, restaurantes e hotéis que eu fiquei e as dicas que eu tenho desse lugar. Então, eu vou pegar um mapa aqui para exemplificar, né? Acho que é mais fácil aqui para explicar para todo mundo. Grécia. Grécia tá aqui, tá até esse meu mapinha, tá rosinha aqui embaixo. Ela é um país localizado no sul da Europa e ela está estrategicamente localizada ali, né? Então ela está entre a Europa, entre a Ásia, entre a África e fronteira também ali com o Oriente Médio. Ela é banhada pelo Mar Mediterrâneo e é famosíssima pelo seu arquipélago de 1.400 ilhas, se não me falha a memória. Mas por que a Grécia? Assim, eu tenho... A minha música predileta na vida é Santorini. É uma música composta por um compositor grego chamado Yannis. Eu não sabia que Santorini era um lugar, eu sempre fui apaixonada por essa música. Ouvi que eu choro. E quando eu descobri que era um lugar, eu falei, eu preciso ir para esse lugar. Onde que esse lugar fica? E eu descobri que era na Grécia. E a Grécia acabou se tornando um sonho antigo. Aí, dando uma pesquisada sobre a Grécia, eu pensei assim, eu quero ir pra lá, mas o que eu posso fazer? A Grécia é conhecida, fora o arquipélago, ela é o berço da civilização ocidental, né? Foi lá que nasceu a literatura, a democracia, os Jogos Olímpicos. Então tem toda a parte histórica. Eu falei, eu quero ir para os dois lugares. Quero aproveitar a praia, as belezas naturais e quero conhecer a parte histórica. Mas por onde que eu começo? Uma vez decidido que eu queria ir para a Grécia, eu tinha que me decidir quais lugares eu gostaria de conhecer lá. Porque assim, sempre que eu vou viajar, eu gosto de conhecer várias vibes do lugar. Então, como eu estava certo que eu queria ir para Santorini, conhecer Santorini, eu fui pesquisar como que era lá. Santorini é uma ilha super romântica, muito calma, com lindas praias, excelentes restaurantes, muitos casais vão para lá em lua de mel. Então eu falei, beleza, Santorini é um lugar calmo, agora eu quero conhecer um lugar mais agitado. Pesquisando nas ilhas próximas, eu vi que tem uma outra ilha, que era famosinha também, chamada Mykonos. E lá a vibe é diferente, é mais galera, é mais agitação, é mais festa, mais balada, além do lugar ser lindo, né? Falei, beleza, decidi por Santorini e Atenas. Lugar histórico, qual o melhor lugar histórico na Grécia? Qual outro melhor lugar além de Atenas? Falei, beleza, fechou. É o que o meu orçamento permitia, é o que as datas permitiam. Falei, beleza, vou para esses 3 lugares. Uma vez decidido para onde eu queria ir, eu tinha que definir a logística. Qual seria o meu roteiro? Para qual lugar eu iria primeiro? Eu pensei assim, bom, do Brasil para a Grécia vai demorar, eu vou chegar cansada, com jet lag. Então vamos lá, ir para um lugar histórico é legal? Não, eu não vou conseguir prestar atenção. Ir para um lugar agitado também? Não vai dar. Então eu vou começar pelo lugar calmo. E por isso eu optei por Santorini. Aí restava decidir entre Mykonos e Atenas qual eu faria primeiro. Para voltar para o Brasil, do mesmo jeito que eu cheguei por Atenas, eu teria que ir embora por Atenas. Então eu falei, deixo por último. Então meu roteiro vai ficar Santorini, Mykonos e Atenas. Como que eu fiz para chegar nesses lugares? Do Brasil para a Grécia, não tem voos diretos, é só voos com conexão. Dentre as companhias aéreas que eu dei uma pesquisada, eu optei por uma companhia aérea chamada Swiss. É uma companhia que sai de São Paulo, ela faz uma conexão em Zurique, na Suíça,
e de lá você pega um outro avião, um outro voo para Atenas. Eu não me lembro exatamente quanto tempo era cada um desses voos, mas assim, total, de São Paulo até Santorini eu levei cerca de 22 horas, foi bem longo. Então tá, Companhia Aérea Suíça, eu vou deixar tudo linkado lá no blog, tudo bonitinho para vocês darem uma olhada. Então peguei um voo aqui de São Paulo, fui para a Suíça, desembarquei lá, peguei um outro avião para Atenas. Chegando em Atenas, eu tinha que decidir como que eu iria para Santorini, né? Santorini é uma ilha, então eu tinha duas opções, ou por barco ou por avião. Por barco ia ser um pouquinho mais longo, eu ia estar cansada, falei, vou de avião que é mais rápido e facilita. Então, de Atenas para Santorini, eu optei, dei uma pesquisada, eu vi que tinha algumas companhias aéreas, eu acabei optando por uma companhia chamada Aegean, que é uma companhia local que faz voos ali pelo mar Mediterrâneo, pelas ilhas gregas e tal. Então, eu fui de São Paulo até Atenas, de São Paulo até Zurique, de Zurique até Atenas, de Atenas até Santorini. Cheguei em Santorini à noite. Fiquei 3 ou 3 dias e meio em Santorini e fui para Mykonos. De Santorini para Mykonos, por se tratar de outra ilha, eu tinha duas outras opções, ou barco ou avião. Como eu estava com mais tempo e era tarde, eu falei, eu quero conhecer o mar Mediterrâneo, né? Navegar por ele. Então eu vi quais embarcações tinham. E eu fui para uma companhia chamada Hellenic Seas. Eu fui de ferry, que é uma embarcação bem grande. Eu cheguei a trocar alguns e-mails com ele, mas eu comprei pelo site mesmo. Você faz uma reserva e você tira a passagem lá. Em Santorini tem 2 portos. O porto de Amolde, que é o que sai em passeios, catamarãs, lanchas, enfim, passeios lá pela região. E para você sair de uma ilha para outra é no Porto Athinios. E foi nesse porto de Athinios que eu saí de Santorini para ir para Mykonos. Quando você desce nesse porto, tem, pelo menos tinha na época, tá? Em maio de 2014. Tinham várias lojinhas e uma delas era onde eu ia tirar minha passagem. Você leva como se fosse o ticket lá e você retira a sua passagem. E eu fui lá no porto mesmo, tem uma lojinha, eu fui lá e troquei, apresentei o meu passaporte e esse voucher que eu tinha e eles me deram a passagem. E fui de embarcação até Mykonos. Acho que foi de 40 a 45 minutos a viagem, foi bem rapidinho, bem tranquilo, não dei um enjoo. E é isso, acho que eu consegui abordar como que eu fiz para chegar nesses lugares, o porquê desses lugares e a ordem deles. Se vocês tiverem alguma, eu vou deixar tudo, vou tentar deixar linkado tudo lá no post, no blog Jumper Cor-de-Rosa. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu não esclarecer alguma coisa, eu vou tentar responder nos comentários aqui do vídeo. E os próximos vídeos, como eu falei, eu vou tentar fazer separado. Um só sobre Santorini, o que fazer, assim, os meios de transporte, restaurantes e hotéis, atrações turísticas de Santorini. Um terceiro sobre Mykonos. Um quarto sobre Atenas e um quinto sobre dicas úteis. Tá bom? Se vocês tiverem dúvida, pode deixar no blog ou aqui no vídeo, eu vou tentar responder para vocês. Tá bom? É isso, espero que tenham gostado. Beijo, tchau!